Hallo, hallo, ihr Lieben! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão. O nosso tema de hoje é voto feminino na Alemanha. Como é que as mulheres levaram, receberam, conquistaram o direito de voto na Alemanha. Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, doutora e especialista em ensino de alemão para brasileiros, e esse canal aqui é o Clube de Alemão, onde eu te ensino questões relacionadas à língua alemã, à cultura alemã, à história dos países de língua alemã, etc. Então, antes da gente começar, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para você receber mais dos nossos conteúdos. E agora, vamos para o nosso tema de hoje, a história do voto feminino na Alemanha. Bom, vamos começar dizendo que na Alemanha não foi muito diferente da maioria dos países ocidentais, em que as mulheres não podiam se representar legalmente, eram dependentes dos pais quando não eram casadas, do pai, mais especificamente falando, do sexo masculino, ou seja, do pai, e era dependente totalmente do marido quando se casasse. E se não tivesse nem pai nem marido? Nesse caso, ela seria dependente, então, do parente do sexo masculino mais próximo. E é isso aí, tudo que as mulheres iam fazer era dependente de autorização, da participação do pai, do marido ou de um parente qualquer do sexo masculino. Até que, no século XX, o movimento feminista começa a levar força, a ganhar força na Alemanha. Só que aí, o que acontece? Estoura a Primeira Guerra Mundial. E claro, no meio de uma guerra, a questão dos direitos das mulheres não era o centro das atenções, Ninguém estava tão preocupado com isso assim. Estávamos no meio de uma guerra. E por isso, esse assunto foi deixado um pouquinho de lado. Durante a guerra, e isso é comum nos diversos países que entram em guerra, as mulheres tiveram que assumir papéis que eram ditos masculinos. Em relação à administração, até mesmo dentro da indústria pesada, tudo, Tudo as mulheres tinham que fazer, afinal, os homens estavam na guerra. Quando os homens retornam, as mulheres devem retornar aos seus postos anteriores à guerra. Então, os homens retornam da guerra e as mulheres devem voltar àquilo que elas faziam antes. Elas continuam sem direito de votar, elas continuam, obviamente, sem direitos políticos de se eleger e ainda é esperado delas que elas retornem àquilo que elas faziam antes. Bom, e aí, o que aconteceu? Já não tinha mais justificativas, depois de uma guerra, depois de ver a capacidade das mulheres, de não dar direito para essas mulheres. Qual justificativa você vai dar? A mulher é incapaz? Como? Ela foi capaz de, na guerra, substituir os homens, ela foi capaz de, na guerra, substituir os homens na indústria pesada, dentro dos postos administrativos. Como é que agora você vai falar, não, mulher não tem essa capacidade? Então foi difícil segurar aí, depois da guerra, um movimento feminista. E isso culminou, sim, numa mudança da lei. O movimento feminista na Alemanha tinha duas alas, a ala social-democrata e a ala conservadora. Essas duas alas, obviamente, tinham divergências em relação ao caminho que o movimento feminista deveria seguir. Entretanto, nesse movimento pós-guerra, nesse momento aí tenso do pós-guerra, esses dois grupos se juntaram em comícios, manifestações, greves, de forma que o movimento em si unificado, ganhou muita força. E o que ditava, o que dizia a proclamação do Conselho dos Comissários do Povo? Dizia assim: todas as votações para corporações públicas devem, desde já, ser realizadas segundo o mesmo direito eleitoral, geral, secreto, direto, com base no sistema proporcional por todas as pessoas do sexo masculino e feminino, com pelo menos 20 anos de idade. Ou seja, tem 20 anos de idade, qualquer pessoa, agora as mulheres também poderiam votar. E um marco aí da luta feminista na Alemanha foi em 1918, quando a gente tem a Constituição Imperial de Weimar, E ali, no artigo 109, no parágrafo 2º, se diz: homens e mulheres têm, em princípio, os mesmos direitos e deveres como cidadãos. E aqui a gente tem um pequeno truque jurídico. A forma como esse artigo foi desenvolvido é realmente falsa, é um truque jurídico, porque dentro da doutrina jurídica, quando você fala assim, em princípio, você está dizendo que pode haver exceções, e as exceções sempre existem quando você abre esse precedente, Somente em 1949 é que foi adicionado um segundo inciso, e aí ele é direcionado de forma muito mais clara para uma possível interpretação do texto, equiparando realmente homens e mulheres.
Mas, é claro, depois disso, a luta das mulheres na Alemanha continuou se desenvolvendo por direitos iguais. Hoje a gente pode dizer que a Alemanha é um dos países aí, claramente, em que a luta feminista está mais desenvolvida no sentido do papel real social da mulher e das divisões ali do trabalho, do respeito em relação à mulher, né? A vida da mulher na Alemanha, né, de forma geral, é muito diferente aí da maioria dos países em que eu conheci. O respeito que a mulher recebe e também o papel, por exemplo, do marido dentro de casa, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de um casal heterossexual, do marido cuidando dos filhos, etc. Isso é muito forte na Alemanha e é, claro, uma consequência aí do forte movimento feminista alemão. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o like, se inscreve, porque a gente vai ter muito mais vídeo assim nos próximos dias, meses, anos, aqui no nosso canal Clube de Alemão. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!